Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não eram nem 9 horas da manhã quando o meu ex-cunhado me ligou lá de União da Vitória, onde ele morava com a mãe. Eu e o Vinícius estávamos separados já fazia 3 anos, mas eu continuava sendo amiga da família, até porque tínhamos uma filha pequena em comum. Quando reconheci a voz dele, cheguei a pensar que, sei lá, tivesse acontecido alguma coisa com a sua mãe. Oi, Vera, tudo bom? É o Anderson. Oi, Anderson, aconteceu alguma coisa? Não, sabe o que é? É que eu acabei de chegar a Curitiba, só que, adivinha, o Vinícius não está em casa. Eu acabei de ligar para ele e ele falou que foi para Guaratuba. Puxa vida, que coisa, mas você não avisou ele que vinha? Pior que não, eu vim assim meio, sabe, no impulso. O pior é que agora eu não tenho onde ficar. Eu liguei para saber se eu posso ficar aí na tua casa. Claro que pode, imagina. Vem para cá. Na verdade, eu já estou aqui na frente. Olha, foi uma surpresa e tanto. De qualquer maneira, levantei, abri a porta e, de fato, ele estava ali na porta com aquela mochila. Pediu desculpas por estar incomodando, disse que não podia imaginar que o irmão não estivesse em casa. Mas eu falei que não tinha problema. Até porque ele era da família. Repito, apesar de eu estar separada do irmão dele, já fazia alguns anos. Minha ex-sogra, por exemplo, ela adorava minha filha, até porque era a sua única neta. De maneira que a gente ficou com aquele laço de amizade, embora a separação. De qualquer maneira, eu e o Anderson, meu cunhado, não tivemos muito contato naquele dia, até porque ele chegou, tomou banho, tomou café da manhã, depois saiu para a rua e só voltou à tardinha. Deixei uma cópia da chave com ele, por o caso de eu precisar sair e ele voltar e não me encontrar. A verdade é que, até para entendimento do que eu vou falar daqui para diante, aconteceu no passado uma coisa quando eu era apenas namorada do Vinícius e que, de uma certa forma, marcou meu relacionamento com o meu ex-cunhado. Na época, a gente morava em União da Vitória, até porque eu também sou de lá. Bom, naquele tempo, eu tinha não mais do que 21 anos. O Vinícius tinha 25 e o Anderson, esse meu cunhado, tinha só 16. Era um menino ainda. Por isso, não levei muito em conta o que aconteceu. Lembro que fomos à praia, passar a virada do ano. Fomos numa turma de amigos. E houve um episódio que me deixou muito sem jeito. Lembro que eu tinha acabado de sair do banho. E quando fui até o quarto me trocar, peguei o Anderson, nessa época com 16 anos, mexendo na minha gaveta de lingeries. Olha, não sei quem ficou mais sem jeito. Olha, ele levou um susto tão grande que chegou a dar um pulo para cima. O pessoal estava lá fora sendo cara e bebendo, escutando música. E ele ali sozinho no quarto, perdido naquela espécie de obsessão. Olha, ele ficou tão sem graça que saiu do quarto sem dizer uma palavra. Quase derrubou a porta no peito, como se costuma dizer. E ficou uma atmosfera assim bem esquisita. Só que de qualquer maneira, achei melhor não comentar nada com Vinícius, até por medo de dar alguma confusão. Mesmo assim, repito, ficou aquele clima estranho no ar. De qualquer maneira, ele era um menino. E a gente sabe que nessa fase de adolescência, principalmente os meninos, eles têm esse tipo de obsessão e de impulso. Só que naquele sábado,
ele ali em casa, eu acabei lembrando daquele fato. A gente jantou, depois ficamos ali na sala assistindo televisão e conversando. E sabe, essa lembrança veio à minha cabeça assim do nada, até porque, vamos convir, é o tipo de episódio que, por mais que o tempo passe, a gente não esquece. Achei até graça. Teve uma hora, inclusive, que ele notou que eu estava assim, olhando para ele, com um sorrisinho assim, de canto de boca. E tanto notou que perguntou: ué, você tá rindo por quê, Vera? Quem, eu? Não tô rindo. Quer dizer, na verdade eu tô aqui lembrando de uma coisa. Por isso acabei, mas deixa pra lá. Tenho certeza de que ele pelo menos desconfiou do que eu tinha lembrado. Até porque ele também devia lembrar. O pior nem foi lembrar. O pior nem foi fazer aquele comentário. O pior mesmo foi que, sei lá o que me deu, mas eu comecei a olhar para ele e perceber que ele tinha se tornado um homem bonito. Não que não fosse na época de adolescência, mas, sabe, era um menino. Só que agora não. E sabe, eu comecei a lembrar daquele episódio e começou a me bater uma coisa assim, por dentro, sei lá, aquela lembrança me deixou, eu acho que não tem outra palavra para expressar, mas de uma forma ou de outra começou a me deixar excitada. Nessa época eu já estava separado do Vinícius, já fazia 3 anos. E desde então nunca mais tinha me envolvido com homem nenhum. E quando eu digo me envolver, eu quero dizer nada mesmo. Nem um simples beijo eu havia trocado com outro homem. E sabe, depois que eu comecei a lembrar daquela passagem, que tinha acontecido lá na praia, isso há muitos anos, o fato é que eu comecei a sentir aquela sensação de, sei lá, aquela atração pelo Anderson. Aquela excitação assim, fora de hora. A imagem veio nítida na minha cabeça. A gente na praia, o pessoal lá fora bebendo, tinha gente assando carne, tinha gente escutando música. Eu saindo do banheiro, entrando no quarto, enrolada numa toalha, quando dou de cara com o meu ex-cunhado, com uma lingerie minha na mão e a gaveta aberta. Olha, parece que eu estou vendo. Ele fez uma cara. Sabe, olhou para mim assim num relance, mas logo baixou os olhos, largou a calcinha, empurrou a gaveta e saiu sem dizer uma palavra. E sabe, tanto tempo depois, meu Deus, quanto tempo que eu não lembrava disso. Ele vem a Curitiba, diz que não tinha encontrado o irmão em casa, pede para ficar na minha casa, e eu começo a lembrar daquele fato. O pior é que agora, eu já não era mais aquela menina de 21 anos, lá do passado. Muito tempo já tinha rolado. Eu já estava com quase 34. Ele também não era mais aquele menino. Já era um homem feito. E tinha se tornado um homem tão bonito. Sabe, eu comecei a lembrar daquele episódio e olhar para ele de um jeito como nunca tinha olhado antes. Até porque, depois disso, tanta coisa tinha acontecido. E para dizer a verdade, nunca havíamos tido assim um contato mais,
Como a minha filha estava ali na sala com a gente, apesar daquela visão, daquela lembrança e daquela excitação que eu não posso negar, procurei me controlar. Até que pelas tantas, falei que estava ficando tarde e pedi que ela fosse dormir. Na verdade, no fundo, embora naquele momento eu talvez não admitisse isso, o que eu queria mesmo era ficar com meu ex-cunhado. Sabe, eu queria que a minha filha fosse se deitar para que eu ficasse à vontade, para pelo menos olhar para ele, lembrando daquele acontecimento de tanto tempo atrás. Até porque nessas alturas já não dava para negar. Eu já estava sentindo coisas que... E tão logo minha filha foi até o quarto, eu comecei a puxar assunto com ele. E admito, comecei a provocá-lo. Perguntei se ele tinha arranjado uma namorada por aqui, se tinha sido por isso que ele tinha vindo para Curitiba, mas ele disse que não. Eu, no entanto, insisti. Mas, e lá em União da Vitória, você não tem ninguém? Não me leva a mal, mas é difícil de acreditar que um rapaz bonito como você não tenha pelo menos uma namorada, né? Pior que não, Vera. Quer dizer, tem umas meninas lá com quem eu saio de vez em quando, mas, sabe, tipo namoro, assim, coisa séria, não. Eu fiquei ali puxando assunto, tentando me insinuar, falando coisas para ele reagir, até que pelas tantas notei que aquilo estava fazendo efeito. Até que uma certa hora, eu olhando para a tela da televisão, mas sabe, de olho também no rosto dele, ali do lado, percebi que ele tinha virado a cabeça e estava olhando na minha direção. Virei assim pro lado dele bem rapidamente e o peguei de olho nas minhas pernas. Eu estava assim, de vestido, com uma das pernas em cima do sofá e a outra por cima, sabe, não estava assim numa pose comprometedora, mas até que resolvi tocar no assunto lá da praia. E quando relembrei aquele fato, ele, que já estava sem jeito, ficou mais constrangido ainda. Deu para sentir que a conversa o deixou meio nervoso. Só que ao mesmo tempo, sabe, não consegui parar. Quanto mais ele ficava tenso, mais vontade me dava de provocá-lo. Até para saber em que ponto que ele iria parar. Ou se de repente, sei lá, ia acontecer alguma coisa entre nós. Talvez não fosse a coisa mais sensata a fazer, mas, afinal de contas, eu era separada do irmão dele já fazia 3 anos. Meu ex-marido, inclusive, já tinha namorada. De maneira que eu, sinceramente, não sei quem de nós tomou a iniciativa. Acho até que fui eu, de qualquer modo. Pelas tantas, a gente foi se aproximando. Ele olhou para mim, voltou a olhar para a televisão. Aí começou a me tocar, me olhou fixamente nos olhos. E aquilo começou a esquentar de um jeito que dali a pouco, ali mesmo naquele sofá, a gente se atracou. Aconteceu o primeiro beijo, mais outro. Até que, com um certo receio da minha filha de repente acordar e quem sabe ir até a sala, eu o peguei pela mão e o conduzi até o meu quarto.
Acho que não preciso dizer tudo o que aconteceu ali naquela cama. Repito o que eu já disse. Fazia mais de 3 anos que eu tinha me separado do irmão dele. E desde então, juro, nunca mais havia me envolvido com homem nenhum. E quando eu digo me envolver, eu quero dizer tudo. Nem um beijo eu havia trocado com outro homem nesses mais de 3 anos. De maneira que eu estava tão carente, tão sedenta de um contato assim mais... O fato é que foi uma noite muito especial. Pelo menos para mim. E aquela não foi a última, foi apenas a primeira vez. Até banho a gente tomou juntos depois, durante aquela madrugada, e depois voltamos a fazer amor. A verdade é que eu estava com o corpo em brasa, ardendo em febre de tanto desejo. E no dia seguinte, antes de sairmos do quarto, fizemos amor outra vez. Até que, no fim do dia, ele se foi. Queria dar uma passada na casa do irmão, antes de voltar à União da Vitória, sabia se o irmão tinha chegado. Olha, não vou negar que eu me senti bem demais na companhia dele. E me senti muito sozinha, com aquela, sabe aquela sensação de carência depois que ele se foi? Me bateu aquele vazio, aquela falta. E o fato é que depois daquele dia, embora tudo tenha acontecido do modo mais casual possível, e eu tenha sido movida apenas pelo impulso, pelo desejo, o fato é que não consegui mais tirar esse homem da cabeça. Fiquei até com medo, sei lá, de ele acabar comentando qualquer coisa com o Vinícius ou com outra pessoa qualquer. E de repente complicar a relação boa que eu continuava tendo com a família do meu ex-marido. Claro que apesar de estarmos separados há mais de 3 anos, meu ex-marido não ia gostar. Iria me cobrar. O Vinícius já estava, repito, até morando com outra mulher. E eu tenho certeza de que ela não se incomodaria se eu também me envolvesse com outro homem, desde que, é claro, esse outro não fosse justamente o irmão do meu ex, de qualquer modo. Tudo o que aconteceu naquela noite mexeu demais com a minha cabeça, com o meu corpo e com o meu coração. Até que um dia eu estava me sentindo tão sozinha, com tanta vontade de pelo menos conversar com ele. Sabe quando você se sente sozinho no mundo? Aquela necessidade de ouvir a voz da pessoa. Ou pelo menos trocar uma mensagem. Foi o que eu fiz. Mandei uma mensagem perguntando como ele estava. Ele respondeu e a gente começou a conversar. Pelas tantas, confessei que não conseguia tirar do pensamento aquela noite que havíamos passado aqui em Curitiba. O que tinha acontecido entre nós. Sabe, era tanta a minha necessidade de falar do que eu estava sentindo que eu confessei que nunca mais tinha conseguido tirá-lo da cabeça. Para minha surpresa, ele falou que também pensava em mim direto. Que também lembrava do que tinha acontecido entre nós. E eu então resolvi fazer aquele convite. Não sabia se ele aceitaria, mas de qualquer maneira. O que você acha de vir para cá de novo nesse final de semana? Eu deixo a Karine com o pai dela e a gente desce para a praia, só nós dois. Ele não disse nem que sim, nem que não. Disse apenas que iria pensar.
E que se desse, talvez até viesse. A verdade é que só aquela possibilidade já incendiou a minha alma. Incrível como isso pode acontecer. Meu Deus, uma pessoa que eu tinha conhecido há tanto tempo e que nunca foi mais do que meu cunhado, irmão do homem por quem eu era apaixonado, por quem nunca senti nada de especial. De repente esse homem reaparece e vira minha cabeça daquele jeito. De qualquer modo, ele não pôde vir naquele final de semana, mas veio no final de semana seguinte. Aí deixei minha filha com o pai dela e descemos de carro até a praia. Olha, foi o melhor final de semana de toda a minha vida. E a verdade é que, nessas alturas, já não tinha mais como negar. Eu estava completamente apaixonada por ele. Quando ele veio a Curitiba e ficou hospedado na minha casa, naquela primeira vez, a gente transou de um jeito, sabe, foi assim, aquele impulso, aquela fome. E eu não tomei nenhuma espécie de cuidado para falar o português correto. Transamos sem nenhuma espécie de proteção. Eu não tomava comprimido, até porque não tinha vida sexual ativa com ninguém. E no fim, tudo aconteceu tão assim, de uma maneira tão repentina, tão imprevisível. E isso teve uma consequência que eu não esperava. Acabei engravidando. Descobri que estava grávida 2 semanas depois de termos ido à praia. E é claro, o filho só poderia ser dele, meu ex-cunhado. De quem mais? Não sei mais. Já faz algumas semanas que eu fiz essa descoberta aí. Eu tenho tentado encontrar uma saída, encontrar um jeito de... Eu tô com tanto medo, não apenas da reação dele, mas de todos os desdobramentos dessa história. Meu Deus, se fosse um outro homem qualquer, tudo estaria certo. Afinal de contas, eu sou uma mulher independente. Não dependo de ninguém para nada. Sou livre e desimpedida. Só que, tratando-se de quem se trata, eu fico pensando, como que eu vou contar para a família do meu ex-marido que estou grávida do irmão dele? Justamente do irmão dele. Eu poderia até dizer que não, mas tenho medo de muitas coisas, principalmente do que vão pensar de mim, o que vão comentar. Agora, o pior mesmo é que ainda me apaixonei feito uma adolescente. Outra coisa que não podia jamais ter acontecido. Imagine, me apaixonar pelo meu ex-cunhado. Conhecendo o meu ex-marido do jeito que eu conheço, ele vai me crucificar, mas não tenho dúvida. Até o momento, não contei absolutamente para ninguém da minha gravidez. Ninguém sabe que estou grávida, nem mesmo a minha mãe. Sim, porque se eu contar para ela, vou ter que dizer quem é o pai, porque ela vai me perguntar. E mesmo que não conte, mesmo que esconda esse detalhe dela, todo mundo vai ficar sabendo que eu estou esperando um filho.
a história vai se espalhar e vai acabar chegando não apenas nos ouvidos do Vinícius, mas de toda a família dele também. Repito, sou independente, não devo nada para ninguém, e fosse o pai desse filho que espero qualquer outro, eu não estaria com esse receio. Só que, meu Deus, como contar? Como dizer que eu engravidei do meu ex-cunhado, justamente o irmão do meu ex-marido? E o pior é que eu sei, não vou conseguir esconder isso durante muito tempo, até porque uma hora ou outra minha barriga vai aparecer. Por enquanto estou dando tempo ao tempo, para ver se crio coragem. Primeiro para contar ao Anderson que ele vai ser pai. Até para saber qual será a sua reação. E depois, para enfrentar a tempestade que eu sei que virá. Repito, gostaria de dizer que eu não me importo com a opinião dos outros, mas isso é coisa que a gente diz da boca para fora. Tenho medo, tenho receio do que vão dizer de mim, principalmente a família dele. Tenho certeza que todo mundo vai me condenar, me crucificar. E aqui para mim, eu tenho quase certeza de que o Anderson não vai ter coragem suficiente para enfrentar o irmão e ficar comigo. Até porque ele vive dizendo que sente saudade, que vive pensando em mim, mas duvido que seja homem suficiente para enfrentar o irmão e a família toda dele só para ficar comigo, para me ajudar a criar essa criança. Porque uma coisa é falar, sabe? Uma coisa é dizer que está com saudade, que pensa na pessoa, mas a gente sabe que quando se trata de assumir responsabilidade, é diferente. Eu tenho certeza de que ele vai pular fora do barco na primeira oportunidade. E isso também tem acabado comigo. Me feito pensar 2 vezes antes de contar a novidade para todo mundo. Sabe, às vezes eu me recrimino porque, no fundo, acho que fui uma inconsequente. Só que agora é tarde para me lamentar. Estando ou não apaixonada, tendo ou não chances desse romance ter continuidade, o fato é que tem uma criança vindo por aí. E eu sei que o tempo tá passando. Sabe, daqui a pouco todo mundo vai começar a notar a minha barriga e eu vou ter que contar que estou grávida. E quando contar que estou grávida, vão querer saber quem é o pai. Será que eu vou ter coragem, meu Deus, de contar para o Anderson que ele é o pai dessa criança? O pior é que eu tenho tanto medo que ele não apenas assuma esse filho. Até porque esse é o menor dos problemas. Posso criar mais um filho, porque, repito, sou independente. Não dependo de ninguém pra nada. No fundo, se até agora não contei, não foi nem por esse motivo, mas pelo medo de, sabendo que a história se complicou dessa forma, ele não queira mais saber de mim e se afaste de mim. Para ser mais clara, o problema nem foi eu ter engravidado. O problema mesmo foi eu ter me apaixonado desta forma tão infantil. E logo por quem, meu Deus? Com tanto homem no mundo, logo por quem? Me apaixonar pelo irmão do meu ex-marido, o homem mais proibido do mundo para mim.